finalizar, importante a classificação. Eu confesso que me surpreendeu o início do jogo, onde que a gente fez um bom primeiro tempo, até tomar o gol. E o que me tirou um pouquinho ali, assim, a minha paciência, e cobrei deles, se for para perder o jogo, que perca com as coisas que eu treinei. E no lance do gol ali, a gente montou uma construção com 3 do jeito que eu não treinei, então isso me incomoda. Então assim, se for para perder, que perca com as coisas que eu treinei. Então assim, cobrei deles isso, então a gente tentou reorganizar com os mesmos 11 que iniciaram a partida e a gente não conseguiu ter êxito. Porém, com as trocas, a gente praticamente dominou daí mais o jogo. Os meninos entraram bem, o Cacheta entrou bem, o Lucas entrou bem, o Pajé entrou bem, na minha opinião. Ele errou alguns lances. Sim, ele erra porque ele tenta para frente. Às vezes tem jogadores, às vezes mais experientes, entram, só jogam para trás. Se a gente for fazer a análise do Pajé, ele tenta o passe sempre para frente. E o jogador que tenta o passe sempre para frente, a margem de erro deles vai ser maior. Mas eu não posso dizer que fiquei extremamente satisfeito com a atuação, porque eu sempre sou sincero com vocês. Eu esperava mais pelo nível de atleta que a gente tem, mas faz parte. O calendário está muito apertado, não estou aqui fazendo choradeira, não sou disso, mas a gente sabe que é difícil. Assim, o importante que fica hoje é a classificação. Lacerda, e o jogo contra o Goiânia? Você poupou o time principal, né, para amanhã, porque é muito mais importante. Com certeza, até porque Humberto, né, né? E o cara que errou o pênalti chama Humberto. Olha as coincidências. A gente não que a gente poupou. Mas todo mundo entende dessa forma. Não tem como, depois de um clássico, depois do campo pesado que foi no final de semana, aquele jogo intenso, se olhar os números de GPS que a gente atingiu no clássico ali foram muito altos, era impossível a gente ter os atletas hoje aqui. Então a gente precisava nessa rodagem, a gente oportunizou os meninos, o pessoal que é profissional, vamos dizer assim, os meninos também conseguiram sustentar, Thiago, Ralf, entre outros ali que foram bem no jogo, mas o que ficou mais proveitoso para mim hoje, o que a gente mais leva, foi assim, o Vila tem formando bons atletas. Por que está formando bons atletas? Porque às vezes não é só a questão técnica, a questão de personalidade. Os meninos enfrentaram um time profissional aqui, todos os atletas, né, experientes, que tem um treinador experiente do outro lado também, que montou a equipe muito bem montadinha, o time dele, a gente praticamente não conseguiu finalizar no segundo tempo pela organização do Luverdense, e aí eu fico feliz por ver uns meninos que nem o Cacheta, que está há pouco tempo no profissional, eu dei uma lista dos 5, e depois eu pré-defini quem seria o 6º, 7º, 8º, o Cacheta não estava, estreia do Cacheta, Cacheta foi o 6º a bater com uma personalidade, então assim, além de eu achar que tem alguns meninos tecnicamente, o que me deixa satisfeito que são meninos que não são mais meninos, falei para eles agora, eles são homens. Então, assim, não vou confirmar, mas a gente teve já umas conversas com o presidente, com a diretoria. Há um indicativo, não certeza, que na sequência da competição a gente utilize só os meninos do Sub-20. Evidentemente que toda competição ela é importante, mas a forma que a Copa Verde está sendo disputada, pelo menos pelo Vila Nova, deu uma apertada muito, né, no calendário. A sua sincera opinião, uma competição como a Copa Verde, do jeito que ela tá acontecendo, ela é mais prejuízo ou é vantagem para disputar ela do jeito que está sendo? Se tu jogar ela e tu não for campeão, ela é prejuízo. Aconteceu ano passado, né? Na minha opinião, é prejuízo. Se o Vila jogar ela, a Vera, como se diz no futebol, e a gente for campeão, daí é coisa linda, mas do outro lado tem adversários duros, né? Então, assim, se a gente chegar na final e não bater campeão da Copa Verde, se a gente manter sempre... vou dar um exemplo, a gente começar a jogar sempre com o time base titular, num final de semana, numa quarta-feira, que tem Copa do Brasil, e daqui a pouco botar o mesmo time na Copa Verde e tu não ser campeão, vai ser prejuízo. Não tem como aguentar, jogar estadual, Copa do Brasil e Copa Verde. E eu não estou reclamando. Por quê? Porque hoje eu estou empregado num clube como Vila, organizado, e que eu estou muito feliz aqui. Agora, não tem como manter o mesmo time. Por isso que eu falei na pergunta anterior, há uma conversa interna de talvez na sequência da competição, não tem garantido, de a gente oportunizar os meninos do Sub-20. E seria interessante, porque olha o que eles fizeram hoje, né? Entraram num jogo grande, um jogo difícil, contra uma equipe tradicional que já teve na Série B do Brasileiro, que é o Luverdense, e os meninos aguentaram, suportaram, inclusive batendo os pênaltis. Mas isso é uma coisa que a gente vai conversar com o tempo, com a diretoria, com calma, para ter a melhor definição. Ô Lacerda, como que está sendo esse planejamento com essa semana tão cheia? Hoje, jogo contra o Luverdense, amanhã Goiânia, sábado contra o Abecate, como que está sendo? Eu queria também que você falasse um pouco sobre essa partida de amanhã contra o Goiânia. O planejamento foi exatamente, a gente jogou com o time hoje considerado titular, né? A gente teve a perca do Todinho ali no jogo, no clássico, e o Thiago Pagnussati que não jogaram.
Então a gente optou em hoje colocar um time alternativo, utilizando muitos meninos, mas assim, atletas que vêm treinando muito bem. Amanhã contra o Goiânia a gente vai com força máxima, mas quem jogou mais tempo hoje, caso de Bruno Mendes, caso de Thiago, caso de Léo, Ralf, esses caras não vão estar à disposição, então o nosso banco amanhã vai ser formado basicamente pelo mesmo banco que a gente teve hoje, né, e a gente espera fazer um grande jogo. E agora começa, eu falei pra vocês, acho que umas 2 coletivas atrás, que agora chega um momento que tu começa a dar sequência maior para um time, né? A gente já tem uma pré-temporada, ela continua ainda dentro do campeonato, os atletas estão numa condição física muito boa. O mais importante, nenhuma lesão muscular, a lesão que o Thiago teve e o Todinho tiveram foram traumas, então assim, tem que salientar que a nossa parte física está muito boa, mas com certeza agora nessa sequência de estadual a gente vai dar sequência a um time base titular. Rafael, você falou do Júnior Todinho, falou que é um trauma, né? Mas como é que tá a situação dele? Porque o Thiago Pagno saiu, voltou rapidamente, né? Voltou, titular, até talvez não se esperava a participação dele nesse jogo. Como é que tá a situação do Todinho? A do Thiago eu também não esperava, né? Foi hoje, ontem pela manhã o Thiago estava no CT, estava bem, conversei com ele, ele tentou fazer um teste, deu certo. Graças a Deus fez os 90 minutos, é um jogador importante, é o nosso capitão. O Todinho ainda não vai estar à disposição para amanhã, não sei se vai estar à disposição para o final de semana, mas uma coisa que nos tranquiliza é que não foi nada sério. Eu não sei bem precisamente o nome da lesão que ele teve ali, mas foi mais por a bola que bateu no pé e o joelho dele, ele está com dificuldade de fazer mudança de direção, mas não é um atleta que preocupa, então a gente tem que ter calma. Acho que a nossa pontuação dentro do campeonato, ser líder, de ter um grupo qualificado, de eu tenho que oportunizar os atletas. Eu não posso ter só os meus 11 bem definidos ali, eu tenho que oportunizar todo mundo. Então assim, o Todinho provavelmente para amanhã ele está fora, ele não está convocado para o jogo. A gente espera que de repente ele retorne no final de semana. Rafael, o que você espera desse Goiânia que está lutando contra o rebaixamento e conquistou sua primeira vitória na última rodada? Jogo difícil. Jogo difícil. Mais um técnico gaúcho que veio para cá. Né, eu preciso salientar da nossa classe lá do Sul, é uma classe de treinadores organizados, vocês viram hoje aqui, enfrentei um técnico gaúcho, amanhã eu vou enfrentar outro técnico gaúcho que está chegando aqui no Goiânia. O Goiânia precisa se reabilitar na competição, então eu espero dureza. O William é um treinador que é jovem, tem no DNA, porque ele é filho de um ex-treinador meu, né, Beto Campos. Tenho certeza que amanhã vai ser um jogo duro, porque ele também está querendo aparecer no cenário nacional. Ele vem de bons trabalhos lá no Rio Grande do Sul, tenho certeza que ele estudou muito a nossa equipe. A dificuldade vai ser muito grande, eu espero que não chova, para o campo não ser pesado amanhã, mas pelo jeito que está o tempo, a gente tem que superar. O Vila tem a sua tradição, tem a sua camisa pesada, a torcida. A gente tem que amanhã fazer um grande jogo, consolidar nós na primeira colocação do estadual.